dúvidas, todos nós que lemos o mangá ficamos surpreendidos. Afinal, eles cortaram, resumiram o início da quinta temporada, colocando nos últimos minutos da quarta. Eu já digo, depois disso, minha hype pra Shokugeki no Soma voltou. Eu quero a minha originalidade, quero meu chip sendo feito na quinta temporada, porque depois disso, eu tenho fé que pode acontecer. Harawara Domo Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje iremos falar sobre a melhor temporada, sobre a temporada onde sentimos o orgulho do protagonista, uma temporada que foi fiel, mas surpreendeu no final. Vamos falar sobre Shokugeki no Soma Shinosara e seu final totalmente satisfatório, como a temporada ao todo foi a cada episódio que foi transmitido, passado, adaptado. Por conta de que eu já começo falando sobre a melhor parte, que foi o final, porque isso realmente me surpreendeu. Eu digo na visão de mim que li o mangá, eu sobre o final fiz minhas críticas, elogiei o que eu achei necessário, por conta de que eu não achava que eles iriam cortar o arco da Megumi. Tô bem fiel com vocês, a minha hype pra Shokugeki no Soma tinha acabado já com o último episódio. Só que, tendo visto o último episódio, a hype voltou, tipo, ela renasceu. Foi que nem a Fênix que renasce das cinzas. Afinal, eu duvido de todas as pessoas que leram o mangá, todas acreditavam que a quinta temporada ia ser uma droga, ia ser uma porcaria. A gente até fica feliz porque pelo menos vai ter adaptado, mas a gente sabia que ia ser uma droga, sejamos honestos. E acontece que eles nos surpreendem cortando o início do arco da Megumi, digamos que eles tiraram todo o desenvolvimento que teria na Megumi, colocando resumidamente nos últimos minutos. Então, para vocês que gostam da Megumi, curtam esse finalzinho, esse resumo, ou vão ver cheio de detalhes do mangá, porque eles cortaram o arco que seria o pós-arco da Central, onde iriam focar em desenvolver um arco focado na Megumi, junto do Soma, já como a nova elite dos 10, investigando um caso no hotel que foi mostrado, que foi a Ordens da Irina. Então, se você quer ver cheio de detalhes, vai pro mangá, porque essa parte não vai ser mostrada na quinta temporada, senão eles não tinham já resumido na quarta, no finalzinho. Então, sério, isso me surpreendeu demais, porque se eles tiraram isso, quantos episódios serão a quinta temporada, Haru? Serão 12. Eu já sabia que seria, porque desde o tempo do mangá, eu já dava meus palpites que a chance era enorme que seria 12, ou se eles quisessem acabar já na quarta temporada, seria 25 episódios. E após terem cortado esse arco da Megumi, a gente sabe que os restantes eles conseguem fazer em 12 episódios, é só dar uma cortada, é só dar uma rushada, que no máximo, se eles precisarem, eles fazem até uns 14 episódios, ou terminam com uma OVA, como já tá virando algo comum em algumas produções. Depois disso, eu fiquei muito feliz, porque, tipo, eu gosto da Megumi, é uma personagem legal, só que digamos que depois que acabou o arco da Central, foi tipo só decepção para Shokugeki no Soma. E acontece que você vai saber cheio de detalhes se você ver os vídeos onde eu falo sobre o final, porque aqui eu não vou dar spoilers totalmente, né, sobre o final do mangá. O foco é falar do anime dessa temporada. Mas eu tô falando já dessa parte da Megumi porque foi uma surpresa pra mim que li o mangá. Então acontece que depois disso, a minha hype, tipo, voltou. E eu acredito que de muitas pessoas. Porque se eles cortaram o arco, eles podem, digamos que, mudar muitas coisas nessa quinta temporada, só que mantendo a fidelidade. Tipo, acrescentando coisas que eram críticas de quem queria ver, digamos. E isso é uma pequena possibilidade, é uma pequena esperança, mas é algo que a gente pode, tipo, ficar mais alegre com a obra. A gente vai ficar surpreso e já dá aquela hype pra quem já estava decepcionado. Então, a minha dica aqui, você que não quer nenhum spoiler do mangá, pula 2 minutos do vídeo a 2 minutos e meio. Por conta que eu vou ter que falar isso com o pessoal agora que leu o mangá, porque tem que ser tipo uma esperança para nós. Então pode pular 2 minutos e meio que daí a gente volta a falar do anime, mas eu tenho que falar antes sobre isso do mangá. Então a partir de agora, Então, pessoal do mangá, eu não acredito, eu realmente fiquei surpreso. Terem cortado aquele arco da Megumi me deixou muito feliz, porque eu gosto da personagem, mas sério, foi surpreendente. Então, eu tenho várias possibilidades pra isso. Primeira possibilidade, eles cortaram esse arco porque eles vão tentar fazer em 3 episódios, e eles veem que eles vão ter que cortar e rushar muita coisa se quiserem concluir. Ou seja, a gente já tem uma esperança que eles modifiquem várias coisas no arco da Blue e deem uma enxugada, digamos que no drama da Irina, que, pelo amor de Deus, foi um arco meio chato isso, porque a gente queria ver um arco do Blue, não um arco de drama da Irina. Então, a minha esperança já tá grande, porque provavelmente vai ter algumas modificações. Pode ser que os primeiros episódios sejam os que mais irão sofrer, pode ser que a produção queira desenvolver a temporada como um todo focada no Blue. Ou seja, os primeiros episódios, que ainda é antes do arco, eles vão tentar fazer em 1 ou 2 no máximo, e assim a partir do episódio 3, eles já devem começar o Blue para dar o drama da Irina com total desenvolvimento, mas se eles verem que não vai dar, talvez eles deem uma enxugada. A segunda possibilidade que já vem junto disso é que, tendo feito tudo isso, eles podem daí fazer a passagem do tempo, como foi mostrado no Shokugeki no Soma Le Desert, aqueles capítulos extras, e assim eles podem mostrar uma chance maior, digamos que de romance. Lembrando que a partir desse momento que eu estou falando agora,
isso é mais uma fanficagem minha. A parte até que pode ter, digamos, uma cortada de desenvolvimento no Blue, isso eu acredito que é o ponto mais real. Mas agora, o outro ponto aqui é mais fanficagem, porque eu acho que ter um romance entre Soma e Erina seria a originalidade perfeita, querendo ou não, é o casal acontecendo. Então, é uma esperança, é baixa, mas pode acontecer. Lembrando que eles podem querer colocar Saiba versus o Soma, mas isso, de todas as chances, é pior do que o romance. Eu, tipo, tô sendo muito esperançoso, eu tô querendo acreditar em milagres, e tipo, eu acho que é praticamente impossível eles fazerem isso, porque seria, digamos que, o fanservice perfeito, seria de 10-0, digamos que no mangá, mas é bem baixa a chance, mas como eu disse, eles podem fazer uma OVA disso um dia desses. Mas eu ainda acredito na chance da originalidade em torno do romance, isso eu ainda tenho fé que pode acontecer, porque é muito mais fácil do que fazer um Shokugeki entre o Soma e o Saiba que pode ser mandado para OVA, e acontece que colocar um beijinho, digamos que falar que eles viraram um casal nos últimos minutos, digamos que no finalzinho do último episódio da 5ª temporada, isso não tem problema porque daria uma satisfação para os fãs do mangá e para os fãs do anime, seria aquela temporada com um desfecho perfeito. Lembrando que isso é originalidade, eles estariam sendo diferentes do mangá, então a gente tem que ter sempre aberto esse ponto. E lembrando que isso foram capítulos extras, por mais que tenha sido o final da obra, o final realmente de Shokugeki no Soma foi quando foi publicado na Shonen Jump. Shokugeki no Soma Lady Desert, que mostra a passagem de tempo, o epílogo, são capítulos extras após. Então, nesse momento, eu estou colocando que eles vão querer colocar na 5ª temporada. Pode ser que eles acabem no final do Soma, digamos, no Blue, e ele sendo derrotado. Devemos enfatizar isso também. Mas eu não acredito, porque assim eles fazeriam a pior adaptação para Shokugeki no Soma na 5ª temporada. Eles teriam o ódio dos fãs, porque depois eles iriam fazer OVAs, pode ser que aconteça. Lembrando que a gente vai ter que esperar a 5ª temporada para falar sobre isso, mas eu acredito que a passagem de tempo ainda deve ser mostrado na 5ª temporada. O único ponto que eu acho que não vai ser mostrado é o fanservice que a gente quer, como por exemplo romance e Soma vs Saiba. Mas como eu disse, o romance tem mais chance de acontecer do que esse Shokugeki, do que essa disputa. Mas para todo caso, acredito que eu falei, e por que eu enfatizei isso de volta? Eu já dito no vídeo do mangá, por conta de que eu precisava desabafar, eu precisava enfatizar esse ponto de volta. Afinal, eu não tinha esperança alguma para a 5ª temporada. Eu achava que seria uma temporada, digamos que problemática, uma temporada que a gente só ia ficar, digamos, mais revoltado. E depois de ter visto que eles cortaram, digamos, um arco de no máximo 2-3 episódios, eu tenho fé de que vai ter alguma originalidade já nessa 5ª temporada. Mas lembrando, a gente vai ter que esperar, vai ter que assistir para ver. Mas, para todo caso, acredito que foi essa nossa conversa aqui, minha e com vocês, meu querido povo do mangá. Agora vamos voltar a enfatizar como foi essa 4ª temporada de Shokugeki no Soma adaptada. Mas tendo falado já da minha satisfação em ver esses últimos minutos, tipo, eu já tinha me apaixonado por essa temporada, porque eu achei ela a melhor temporada, porque é o melhor arco. E depois desse finalzinho, eu posso dizer, a 4ª temporada foi perfeita, porque é aquela temporada ainda que não dá hype, uma esperança pra quem tem fé que o mangá pode ainda ter originalidade. Mas então, vamos falar logo da 4ª, porque eu acho que foi legal a forma como eles fizeram, digamos que cada Shokugeki, a gente soube um pouco mais, digamos que da antiga Elite dos 10, a gente viu a nova Elite dos 10, Soma na primeira cadeira, Nakiri, digamos que como a nova diretora, a gente viu muita coisa legal que eu quero ressaltar o que eu achei, como foi, o que eu gostei com vocês. Mas para todo caso, então vamos logo começar a falar, acredito que sobre a primeira cadeira da nova Elite dos 10 de Shokugeki no Soma, Shin no Sara. Começo ressaltando, acredito que a melhor cena de Shokugeki no Soma, por conta de que essa cena foi uma cena que a gente vê o desenvolvimento, a gente vê a glória para o protagonista, a gente vê nosso amado Yukihira Soma finalmente se tornando a primeira cadeira da Elite dos 10. E ele pode, digamos, não ficar satisfeito, pode se sentir contrariado, pode ter uma birra, ele pode dizer que é uma cadeira provisória, mas é ele que tem o título de primeira cadeira da Totsuki, ele conseguiu cumprir o objetivo dele. E muitos podem estar pensando, mas o objetivo central dele é derrotar o Saiba Haru, não é mesmo? Sim, ele quer, digamos que, herdar o Yukihira, mas devemos enfatizar, na primeira temporada, primeiros episódios, que foi feito um flashback nessa 4ª temporada, qual era o objetivo dele quando entrou na Totsuki? Atingir o topo. E o que ele conseguiu? Atingiu, ele conseguiu a primeira cadeira, tanto que teve nesse último episódio alguns alunos da Totsuki falando que o aluno transferido realmente conseguiu o que ele planejava, e ele conseguiu, foi o objetivo, não importa, digamos, se ele virou uma cadeira provisória, não importa se ele se sente assim, ele derrotou, digamos, que Arido, o Tsukasa, o próprio Azami diz que o prato que ele fez, a especialidade, chega no nível ou até ultrapassa o prato do Eishi.
E acredito que aqui de volta ressaltamos um ponto importante sobre o protagonista. Ele mais uma vez mostra sua humildade. Querendo ou não, o Soma, tipo, ele reconhece que a Irina ainda é superior. Digamos que a especialidade dela, as habilidades, a experiência, ela ainda consegue, digamos que tá no topo, ela ainda consegue vencer ele. Então acontece que ele fala, eu só vou ser a primeira cadeira se você virar diretora mesmo. Porque se você não aceitar, eu não vou aceitar essa primeira cadeira. E acontece que, tipo, todo mundo ficou de cara. Tipo, Soma, você cala tua boca que você vai ser essa primeira cadeira, seu filho da mãe. porque realmente, digamos que o Soma merece, afinal ele que influenciou de certa maneira a todos. A Irina conseguiu construir a especialidade dela graças à ajuda do Soma. Digamos que todos tiveram uma influência, todos conseguiram, digamos, se superar, digamos que conseguiram melhorar suas técnicas, foi graças ao protagonista. A gente viu como é que foi desenvolvido isso e mostrado. Só que acontece que ele não se sente digno, e porque ele não derrotou Arindo, ele não derrotou Tsukasa, ele não derrotou ainda a Nakiri, digamos que num Shokugeki mano a mano. Então esse foi o maior problema, por isso que ele não queria aceitar isso. Então eu fico muito feliz porque, tipo, é aquela temporada que consegue dar um desenvolvimento satisfatório para o protagonista da obra. E isso era algo que deveria ser comum, né? Mas pra quem sabe o final do mangá de Shokugeki no Soma, até sabe porque eu fiquei tão contente por ter visto o Soma se tornar a primeira cadeira e porque eu tô enfatizando tanto isso no vídeo. Mas eu fiquei também feliz por conta da humildade dele, porque ele se sente contrariado porque ele não derrotou Arindo, ele não derrotou Tsukasa, digamos que num Shokugeki mano a mano. Ele, digamos que teve uma vitória, mas foi uma vitória num Shokugeki de times, querendo ou não, foi com a ajuda da Irina, o prato principal dela também que derrotou eles, mas foi graças ao prato do Soma também. Então acontece que ele reconhece que a Irina ainda tem muitas habilidades, muita experiência e ela conseguiu derrotar ele. Então ele não se acha digno realmente do título, por isso ele diz que ele vai apostar sempre na primeira cadeira da elite dos 10 para que ele consiga convencer mais pessoas a enfrentar ele no Shokugeki. E assim ele vai aprimorando as suas habilidades. E isso é legal, porque de certa maneira mostra a humildade do protagonista, mas também mostra, digamos que, o quão radical ele foi. Tipo, tô nem aí, vamos enfrentar, pode ser um aluno do primeiro ano, mas eu enfrento apostando a primeira cadeira da elite dos 10. Eu quero melhorar minhas habilidades, não importa quem é, pode ser qualquer pessoa dessa academia. E foi engraçado de certo modo isso, porque graças ao que o Soma fez, ele mudou, digamos que, o sistema de Shokugekis, digamos que dos adversários, quando convidam uma pessoa, digamos que alguma cadeira, e isso não acontecia. A gente já tinha visto isso nas temporadas passadas, mas graças à influência do Soma, digamos que qualquer pessoa pode, digamos que, desafiar alguém da elite dos 10. Então foi muito épico essa parte, porque o Soma já começou a causar um desastre desde essa temporada, na verdade desde a primeira temporada, né? E ainda vai ter mais desastre ainda, vai por mim. Foi muito inteligente eles terem jogado a Irina, digamos que, para ser diretora, por conta do quê? Porque se ela não se tornasse a diretora, ela seria a mais digna a ter o título da primeira cadeira. Só que de certa maneira ia decepcionar algumas pessoas, porque como foi mostrado, o Soma merece esse título, querendo ou não, ele indiretamente ajudou todos. O prato da Irina ficou superior, conseguiu derrotar o prato do Tsukasa, foi graças ao prato do Soma, porque é esse o ideal, né, do Shokugeki em duplas, digamos que das disputas. Digamos que o prato de entrada ser, digamos que o início para que faça o prato principal se tornar muito superior. E acontece que foi assim que a Irina conseguiu, mas foi graças também aos vários pratos que o Soma fez que eram considerados pratos nojentos e ela tornou pratos gourmet. Sério, querendo ou não, ela ter falado isso, que foi graças ao Soma, todos reconhecerem que foi graças ao Soma, digamos que eles conseguiram ir tão longe, eu achei legal, eu achei ideal, porque era digno do protagonista se tornar a primeira cadeira. Mas como eu disse, por isso foi uma jogada inteligente colocar a Irina como diretora, porque assim não estraga e dá uma sensação satisfatória. Ela se tornou a diretora, é a sucessora, por conta de que o clã Nakiri sempre é o clã de diretores da Totsuki, e assim não tem problema nenhum o Soma se tornar a primeira cadeira, porque o diretor da Totsuki, digamos que é quem tá no topo, embora quem domine seja a elite dos 10, não é mesmo? Então acontece que eu acho que eles foram muito inteligentes, porque não tem críticas aí do porquê o protagonista ser a primeira cadeira, porque a Nakiri, digamos que está num posto maior, de certo modo, se é que você me entende. Então eu acho que eles foram muito inteligentes, o mangaka, o autor, digamos que a produção, eles souberam fazer esse arco, porque sério, colocar, digamos que a Nakiri e o Soma no topo da Totsuki foi a melhor maneira para que não houvesse críticas. Mas para todo caso, então eu acredito que já ressaltei aqui um pouco da Nakiri, porque foi uma jogada inteligente, porque assim as pessoas não iriam criticar por que ela não virou a primeira cadeira, porque ela se tornou a diretora. E o Soma, digamos que virou o mais digno, típico do protagonista, mas também pelo que ele influenciou em volta ser a primeira cadeira. Porque Shokugeki no Soma é uma obra que tende muitas vezes a estragar o protagonista nos momentos que ele deveria vencer e ser, digamos, ter status. E às vezes acontece que não vai acontecer isso. Mas dessa vez aconteceu. Ele conseguiu cumprir o objetivo central
dele, ou melhor dizendo, um dos objetivos, que era quando ele entrou na Totsuki, atingiu o topo. Ele conseguiu isso. Agora só falta, né, digamos que herdar o Yukihira, ou ao menos ver como é que vai ser essa jornada. Para todo caso, acredito que eu falei do Soma, então vamos comentar bem rápido sobre as novas cadeiras. Eu vou ressaltar só algumas, que eu me recordo, digamos que de cabeça. A Megumi conseguiu a 10ª, Hayama conseguiu a 4ª, o Kuga é a terceira, o Ishiki é a 2ª cadeira. Eu achei bem legal esse Ishiki, porque ele era a 7ª cadeira no passado, e pra gente ver a evolução dele, né, porque ele é um dos poucos da antiga Elite dos 10 que ainda não se graduou, então eu acho mais do que justo ele ser a 2ª cadeira. O que mostra, se o Soma tá, digamos, convidando várias pessoas para o Shokugeki, eu duvido muito que o Ishiki já não tenha enfrentado ele, o que mostra também que o Soma tem habilidades, ele tem uma experiência e está conseguindo se manter no topo da primeira. Para todo caso, como eu disse, Ishiki 2ª, Kuga 3ª, Hayama 4ª, aquele servo lá da Arisu conseguiu a 5ª cadeira, Arisu conseguiu a 6ª, o 7º foi o Ardini e os demais daí eu não consigo me lembrar, porque daí 8ª e 9ª cadeira acredito que são membros da antiga Elite dos 10, o Eizan e a Kuni-chan lá, que é amiga lá do, como eu posso dizer, do Ishiki. Mas essa é a nova Elite dos 10, que eu acho que ficou muito boa, porque manteve alguns membros antigos e vemos que a maioria são os considerados rebeldes. Então ficou uma Elite dos 10 bem bacana. Mas acredito que já parei concluindo a parte do Soma, digamos como a parte dessa nova Elite dos 10, que eu acredito que eu falei bem rapidamente, mas o principal sobre o que eu queria, vamos concluir falando do Saiba, o que ele achou, digamos, de ver seu filho na primeira cadeira. Afinal, nem mesmo o Saiba conseguiu isso. Ele poderia ter habilidades e técnicas, mas ele era a 2ª cadeira. E a gente viu que ele já fala que moleque apressado, ele já conseguiu se tornar a primeira cadeira. E foi muito legal isso, tipo, foi um comentário bem engraçado, muita relação de Oyako dele e do Soma. Eu achei que foi bem interessante essa parte. Foi uma parte bem rápida, mas era uma parte interessante, ver qual seria a reação do Saiba ao ver, digamos, que o Soma na primeira cadeira. Outra reação que eu queria ver era a reação do Shinobiya, vendo que o Soma conseguiu e a Megumi também se tornar parte da Elite dos 10. Seria bem bacana isso, porque isso não mostrou mais no mangá, digamos que não teve uma conversa deles. Eu espero que isso seja mostrado no anime, pelo menos uma conversinha, embora eu acho que não dê tempo. Mas, pra todo caso, eu fiquei muito feliz porque foi uma cena bem rapidinha, mas que foi interessante. Mas, assim, acredito que eu concluo a parte que eu queria falar da nova Elite dos 10. É uma Elite bem legal, digamos que são os personagens principais da obra, agora ocupando as posições de gala, digamos, da Elite, realmente, da Totsuki. Foi com esforço, com dedicação, mas vemos que às vezes eles podem sair, digamos que dessa posição, porque depois do que o Soma fez, qualquer pessoa, se tiver habilidades, pode conseguir uma cadeira, se for a aposta, digamos, no Shokugeki. Então eu achei bem interessante tudo isso, e acredito que tendo falado sobre essa nova Elite dos 10 bem rapidamente, vamos falar sobre outras cenas que eu ainda acho relevante de ser destacada nessa temporada de Shokugeki no Soma Shinosara. Mas acredito que, continuando, devemos ressaltar uma parte interessante, que foi a conversa, digamos que, do Dojima e do Saiba com o seu Kohai, digamos que com o Azami, porque a gente viu que ele foi derrotado, a gente viu que não tinha muito o que ele fazer, ele só abandona o local, né, e vai viver a vida dele, a gente não sabe o que ele vai fazer a partir de agora. E foi interessante isso, porque mostra que ele teve alguns problemas desde o momento que ele saiu da Totsuki também, mas ainda não foi mostrado quais foram esses problemas. E uma das falas mais relevantes, que foi a última fala dele nessa 4ª temporada, é que ele deseja sorte para a geração de diamantes que o Sanzai Zomo, que é o avô da Irina, está montando. E essa fala, digamos que vai ser desenvolvido na 5ª temporada, é algo que foi mostrado no mangá e é algo em torno da Irina. No momento atual desse vídeo, é isso que eu posso falar. Mas se você quiser mais informações, não quer, digamos, ter medo de spoilers, é só olhar o link da descrição, que lá você vai saber daí tudo e principalmente dessa parte. Mas, para todo caso, tendo falado essa parte, é bem interessante porque ele tinha o objetivo também visando a Irina, só que era um jeito bem diferente do que o avô da Irina está montando. Então, tendo falado essa fala, agora vamos focar na relação de um senpai e de um Kohai, por conta de que, digamos que o Saiba agradecendo e falando que um dia eles podem, digamos que cozinhar junto para ele conversar, um dia qualquer para eles beberem e, tipo, conversarem sobre tudo o que aconteceu, foi interessante, porque realmente ele pede desculpas por tudo que ele fez o Azami passar, querendo ou não, o Azami, digamos que tinha um zelo, uma admiração, né, pelo Saiba, e após ver o Saiba indo para longe e tá com uma face triste ao cozinhar, ele queria revolucionar esse mundo, e de certa maneira a gente vê que o Saiba foi a causa principal também do que o Azami fez. Então ele pediu desculpas por tudo que fez e ele agradecer essa preocupação que o mesmo teve, foi legal, porque ele
fala e esfrega, digamos que a mão na cabeça do Azami, tipo, como se fosse um Senpai e um Kohai. Por isso eu exaltei essa cena, porque foi muito legal. E eles estavam consolando, digamos que o Kohai deles, e foi bacana, tipo, isso, querendo ou não, eles são mais velhos, eles são os Senpais, digamos que do Azami, e foi bem bacana essa cena. Eu diria que eu queria ver essa cena, porque querendo ou não, o objetivo do Azami era de certa maneira cruel, mas ele estava visando o bem de todos os chefes na visão dele. Então acontece que ver, digamos que ele sendo consolado pelos Senpais, e um deles que foi a causa de tudo isso, foi bacana e foi satisfatório. Mas para todo caso, tendo falado, acredito que do Azami, vamos falar agora sobre outras cenas que eu ainda acho relevantes dessa quarta temporada. Acredito que tendo praticamente destacado tudo que eu queria com vocês, eu ainda devo falar de cenas ao longo da quarta temporada que merecem um reconhecimento, que foram muito boas. Como por exemplo, a cena das juradas de lingerie e o eti justificado. Sério, foram cenas muito boas. A primeira começando pelo eti, porque sério, quem imaginava que Shokugeki no Soma iria justificar o porquê de ter eti? Que a cena que eles ficam sem roupas é pelo efeito que o clã Nakiri possui, digamos, uma descendência dos ancestrais. E assim, se você tem Nakiri no nome, não importa se você tinha, se você tem, você já ganha esse poder. E após você se sentir bem satisfeito com a comida, digamos que é um poder incontrolável que por mais que a sua mentalidade tente, o corpo vai por instinto ficar despido. E assim, quando é uma satisfação tão boa, acontece que as pessoas ao redor também ficam. E tudo isso pelo clã Nakiri. E de certa maneira, foi um eti justificado. Nenhuma obra justifica o eti. E Shokugeki no Soma justificou. Isso merece total aplausos. Foi muito bom. Eu achei que foi uma parte muito engraçada, mas merece ser destacada no vídeo. Ninguém esperava que iam justificar o eti. E tá aí porque a quarta temporada é a melhor. Justificaram o eti. Para todo caso, a cena lá das juradas de lingerie, digamos que a maneira com que elas explicavam o prato em referência à lingerie também foi muito boa, foi muito engraçada essa parte. Mas tendo destacado essa parte, acredito que agora vamos falar sobre outras partes interessantes para ir concluindo em volta da antiga Elite dos 10. Mas então, já quase concluindo o vídeo, vamos ressaltar alguns personagens que merecem destaque, por conta de que a quarta temporada, por apresentar, né, e desenvolver a Elite dos 10 que se graduou, mostrou a nossa querida Rindou Senpai, a que eu considero melhor waifu de Shokugeki no Soma. Megumi, fofinha. Erina, rainha. Digamos que Rindo, deusa. Porque, sério, é a melhor waifu. Eu gosto muito da Rindo. Eu queria ter visto o chip dela com o Tsukasa concluído, mas Shokugeki é uma falha em romance. E eu acredito que eles tiveram até uma relação romance muito melhor que o casal principal. Então, o fato da Rindo, digamos, seguir o Tsukasa, porque ela sempre quer estar ao lado dele, foi muito mostrado nessa temporada. Ela entrou na Elite dos 10 porque ela queria, digamos que, seguir o Tsukasa. Ela entrou para a Central porque ela queria continuar ao lado do Tsukasa. Então foi muito bacana porque ela realmente é fiel e quer, digamos que, sempre estar ao lado da pessoa que ela gosta. E por mais que não tenha mostrado que ela é apaixonada, a gente vê a cena, a gente observa que tudo que ela faz é porque ela gosta. É aquela amizade de infância que é paixão. Então, sério, a Rindo é waifu maravilhosa, Subarashi. E a parte dela, digamos que ter o sentimento de derrota foi interessante, porque ela já estava ficando preocupada de que não existia uma pessoa que poderia talvez se enfrentar a ela. Então a parte que ela fala lá com o antigo companheiro da Elite dos 10 e ele pergunta: e agora, como é que você tá? E ela fala com o coração dela batendo, porque finalmente ela se sente aliviada de ver que tem pessoas do mesmo nível que ela, e ela não está mais presa à Central. Digamos que o mundo da culinária continua, digamos, sendo como é. Então foi bem interessante essa parte. Para todo caso, acredito que ela foi a melhor personagem por terem feito uma referência ao Brasil, foi bem bacana isso. Também devo ressaltar a parte que mostram já nos primeiros episódios as suas habilidades e qualidades, tanto que resultam em várias cenas bem interessantes em torno da própria especialidade dela, como também mostra cenas engraçadas e divertidas, como ela, o Soma e a outra garota, digamos que ele fazendo várias pratos, se você me entende, gostosos. Então, sério, foi bem legal essa parte. Mas no ressaltado a melhor waifu de Shokugeki no Soma, acredito que vamos falar do Tsukasa, a antiga cadeira da Elite dos 10, ou melhor dizendo, a primeira cadeira graduada da Totsuki. Para não ir deixando muito longo e já falar rápido com vocês, o Tsukasa teve um desenvolvimento legal. A gente viu que ele é aquele personagem que ele reconhece que o prato dele não tá bom e pode ficar muito melhor. Isso não é arrogância, ele está vendo que ele pode melhorar e ele meio que se cansa, porque por mais que as pessoas elogiem, não são pessoas com um olhar tão técnico, são pessoas que só estão saboreando e estão dando comentários fúteis, se é que você me entende.
comentários vazios, porque são pessoas que não entendem da verdadeira gastronomia, a verdadeira técnica. Então acontece que são pessoas que são da alta sociedade, só que não entendem porcaria nenhuma. Então isso incomodava, porque o Tsukasa pensava, por que eu tenho que cozinhar para essas pessoas? E acontece que ele queria a opinião de alguém que é especialista nisso, pode ser da alta sociedade, mas que faça uma crítica, que possa fazer o Tsukasa melhorar. E acontece que foi aí que ele encontrou o Asami, porque o Asami diz as verdades e isso causou, digamos que uma relação forte entre o Tsukasa. Tanto que o Tsukasa ter entrado para a central foi porque ele viu que o Asami poderia, digamos que, brutar esse diamante que estava sendo criado. Ele poderia fazer o Tsukasa entrar na verdadeira qualidade, na verdadeira técnica que ele queria e que as pessoas iriam ver se era realmente um prato bom ou não. Então acontece que foi muito interessante porque mostram a motivação do Tsukasa nessa temporada e mostram um pouco do personagem em questão. Então eu gostei bastante dessa parte que desenvolveram dele, porque querendo ou não, é o motivo do porquê a antiga cadeira da Elite dos 10 tinha decidido entrar para a central do Asami. Então eu acredito que, tendo falado rápido dele, vamos falar do Mimasaka, eu acho que é assim o nome dele, o cara que faz as JoJo Pose, melhor chamando a Perfect Tracer, eu não sei se é assim que se diz, mas a técnica de copiar foi muito legal porque ele poderia ter entrado na Elite dos 10, eu acredito que ele pegaria aí uma sexta ou até mesmo uma quarta cadeira, só que acontece que ele não entrou, e ele poderia, porque ele conseguiu copiar, não no mesmo nível, mas de algumas cadeiras ele atingiu a chegar à mesma intensidade da antiga Elite dos 10. E foi interessante porque mostra a habilidade dele, só que mostra que ele não se acha digno no momento atual, porque ele quer fazer uma própria especialidade, ele não quer só depender da técnica de copiar, e assim ele poderá entrar na primeira cadeira. Então foi interessante isso, porque o Eizan faz os questionamentos, mas ele é honesto. Então vemos que o Mimasaka, ele recusou, ele não se achou digno, mas eu posso dizer que ele recusou porque ele é bom demais. Mas para todo caso, tendo falado dele, eu acredito que quem sabe um dia ele vira, digamos que um graduado da Elite dos 10, nem que seja a 9ª cadeira, mas tendo falado já dessa parte, acredito que as partes mais interessantes já destaquei, por conta de que é muita coisa que foi apresentada nessa 4ª temporada, como por exemplo, a gente viu um pouco do desenvolvimento do Ishii, que foi algo legal, a amiga dele, digamos que poderia se tornar o chip da obra, a gente também viu o passado do Kuga, né, a gente viu, digamos que a motivação dele, a gente viu também que mesmo tendo sido derrotado lá pelo Tsukasa, ele mesmo assim não conseguiu se tornar a primeira cadeira, ele se tornou a 3ª cadeira, foi algo interessante o Kuga também, e acredito que assim, tendo resumido e falado algumas partes aqui, desenvolvendo bem rápido o que eu achei interessante, falei com vocês praticamente tudo que eu queria falar sobre a 4ª temporada. Sem dúvidas, a melhor temporada de Shokugeki no Soma foi mostrada, foi adaptada, acredito que eu fiz meus elogios, ressaltei, destaquei tudo que eu queria. Foi uma temporada muito satisfatória. Realmente eles quiseram dedicar cada parte, cada batalha, cada assalto de uma maneira muito boa. Eu diria que a técnica, a dupla Irina e Soma ter enfrentado um ao outro foi legal para despertar a especialidade máxima da Irina. E no fim, digamos que o Soma conduziu tudo isso, porque se seguisse o plano da Irina, eles teriam sido derrotados. Então, sério, eu fiquei muito feliz. A maneira como foi conduzida tudo isso foi perfeita. Eu diria que a abertura, só pra ressaltar que eu ainda não havia falado, foi muito boa. Ela faz uma clara referência, se você não se lembra, à 2ª temporada, a 2ª abertura de Shokugeki no Soma, ou foi a 3ª abertura da 2ª temporada, que é a Rogue Diamonds, que eu considero a melhor temporada, a melhor abertura, e eu acho que foi uma clara referência deles nos talheres, foi uma abertura que tem muito da essência, da criatividade da obra. Eu diria open boa, ending meio incompreensível, mas tudo bem, ending é ok, mas o que eu posso dizer pra vocês é que eles erraram na tema, digamos que do episódio passado, porque eles mostraram, digamos que a glória da Irina, ela sorrindo, sorriso fofo, mas pra todo caso, não tivesse colocado a primeira abertura, tivesse colocado a Rogue Diamonds, teria sido muito melhor, teria sido aquele clima tipo bem épico, aquele clímax. Eu sei que as obras tendem a colocar a primeira abertura, só que Shokugeki no Soma, eles não fizeram uma primeira abertura boa, é uma abertura legal, mas não a melhor. Eu diria que se eles tivessem colocado essa abertura que eu falei, teria sido muito mais épico e teria sido um clima, caraca, é a melhor abertura de Shokugeki. Pode ser que várias pessoas prefiram a primeira abertura, mas tem obras que veem que a abertura, digamos, primeira não é tão boa e tem aberturas mais épicas e eles colocam nos momentos mais, digamos, climáticos. E acontece que Shokugeki poderia ter percebido isso. Mas tudo bem, foram pro velho clichê de colocar a primeira abertura, não vejo problema algum. É uma abertura nostálgica, dá aquele clima, digamos, gostoso. E eu diria que
foi isso. A quarta temporada de Shokugeki no Soma é aquela temporada que você vai ficar satisfeito com tudo que foi apresentado. É o melhor arco, é a glória do protagonista. Digamos que a Irina teve um ótimo amadurecimento, ela mudou muito, como o Soma falou, e a gente fica, tipo, sempre na esperança. Caraca, o chip vai acontecer na próxima temporada? Então, é esse clima, não é mesmo? Mas, pra todo caso, eu ressaltei praticamente tudo que eu queria falar com vocês, mas quero saber sua opinião nos comentários. O que você achou dessa temporada de Shokugeki no Soma? Você gostou ou não? E pra quem leu o mangá, quero que você me diga, você tem esperanças novas de que vai ter alguma originalidade? Me diga nos comentários. Para todo caso, seu like, você compartilhar o vídeo ajuda bastante. E se você é novo no canal, se inscreva que eu vou ficar bem contente. Para todo caso, achei a escolha da Elite dos 10 nova bem perfeita. Talvez eu fiquei meio chateado com o Hayama ter ficado ainda na quarta posição, mas tendo em vista que o Soma é digno da primeira posição, o Ishiki já tem experiência, é a segunda cadeira, e o Kuga entra no mesmo patamar do Ishiki, terceira, eu até acho justo daí o Hayama ficar na quarta. Mas, para todo caso, acredito que ressaltei agora tudo realmente que eu queria com vocês. Mas então, vamos para aquela pergunta. Haru Senpai, o que podemos esperar para a próxima temporada de Shokugeki no Soma? Mas como eu poderia esquecer, meu caro Kohai, minha querida senhorita? Quando que vai ser a segunda temporada de Shokugeki no Soma, Haru? Para a segunda temporada, a data, ou ao menos a temporada, é a temporada de Haru, a temporada de primavera. Então, em 2020, já a partir de abril, teremos a volta de Shokugeki no Soma, o Shokugeki no Soma Go no Sara. Será que será surpreendente? Bom, agora sim vamos falar o que podemos esperar. Na próxima temporada de Shokugeki no Soma, meu caro e minha senhorita Kohai, acredito que veremos a adaptação de um dos arcos mais aguardados. A adaptação do Bru. Se vai ser um arco bom ou não, vai depender da produção. Para todo caso, já vimos o grande personagem, o novo antagonista, o novo rival de Soma, se é que você me entende, aparecendo, e veremos várias cenas épicas e de reviravolta, porque você vai se surpreender bastante. Será que teremos o romance tão aguardado? Será que teremos a aparição da antiga Elite dos 10? Será que teremos Soma mantendo o título da primeira cadeira da Elite dos 10? Veremos isso na próxima temporada. Mas para todo caso, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. Uma coisa é garantida, assistindo a próxima temporada, a gente conversa. A gente se vê no próximo vídeo de Shokugeki no Soma, Mata, né? Ou Agari.